espero te encontrar muito bem nesse dia. Como você já sabe, estamos aqui para fazer mais uma leitura do livro A Melhor Vida, de Eulália Bueno. Esse livro que começamos recentemente, ainda estamos no comecinho. Um livro que nos inspira a observar a vida por uma outra ótica. Um livro que nos ajuda, que nos auxilia a refletir melhor sobre as escolhas que a gente tem feito. Um livro que nos fortalece, que nos alivia as angústias, que nos lembra da existência de Deus, que nos lembra das possibilidades que temos mesmo em meio às nossas dificuldades. Não existe sofrimento sem causa e sem que dele possamos tirar algo positivo, por pior que seja. Depende do nosso olhar. Depende da forma que a gente percebe o que nos acontece. E eu não estou aqui romantizando o sofrimento. O sofrimento ninguém quer passar, mas é inevitável que passemos em algum grau da nossa vida. E entender que estamos em um lugar, em um planeta, em que as dificuldades elas existem e elas não vão deixar de ocorrer, por maior que seja a nossa fé. Vamos passar por atribulações, por dificuldades, por perdas, por dores. E saber conduzir as dificuldades, ter um emocional mais forte, mais resiliente, ter mais sabedoria, ter mais discernimento, ampliar o nosso conhecimento, a forma que a gente compreende as coisas, faz com que essas dificuldades elas sejam transpassadas de uma forma, eu não diria mais fácil, mas eu diria com mais resignação. Então, vamos lá para mais uma leitura do nosso livro, A Cada Um Segundo Suas Obras. Quando Jesus nos adverte, afirmando a nossa responsabilidade, a sua estatura espiritual já se debruçava sobre os séculos e nos enxergava molestados pela infantilidade humana. Naquelas noites estreladas da Galileia, de alma desprendida, apartava-se dos discípulos, projetando-se no porvir, para ver nos trôpegos, julgando-nos poderosos, a crivar o punhal da dor em nosso próximo. Erguendo pela vaidade e pelo orgulho lutas que fariam a terra ser coberta pelas lágrimas de todos os corações. Ao avaliar a extensão das nossas ânsias desmedidas, o mestre advertiu-nos da responsabilidade sobre os atos praticados. Hoje, tu que adentras o século XXI, envolto na roupagem física, volve tua alma para aquela noite inesquecível e procura averiguar se procedes consoante os ensinos do Cristo. Sejas aquele que trabalha, mas se errares, terás errado tentando. Jamais assumas a postura daquele que observa, critica ou agasalha o mau proceder e o mau pensar dentro de si. Porque as árvores mais têm raízes mais dentro da terra. Os nossos gestos maus são fixos em raízes mais dentro dos nossos corações. Se a dúvida te assolar a alma, não se turbe o teu coração. Dissolve-a no trabalho constante, onde estejas, sem te importares com quem és, porque a vossa verdadeira identidade está alicerçada nas obras que construímos. E só elas têm o poder de dizer muito sobre cada um de nós. Então, eu gosto muito desse livro, porque ele tem um texto bem breve, mas de uma profundidade excelente. Faz com que a gente reflita nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. E quando a gente fala sobre a cada um segundo as suas obras, a gente pensa que somos totalmente responsáveis pelas nossas atitudes. E muitas vezes a gente tem a inclinação a espelhar o nosso comportamento no outro, ou melhor, a justificar as nossas ações de acordo com o comportamento dos outros. E é muito normal, e eu muitas vezes também já disse isso, não, mas eu fiz isso porque você, né? E eu me exaltei porque você me provocou, e aí? E eu vou viver como uma marionete do comportamento agressivo, ou irônico, ou sarcástico do outro? Jamais. Então, o que que eu preciso? Trabalhar o meu emocional. Eu preciso trabalhar a minha força interior.
Eu preciso trabalhar a minha credulidade nas minhas próprias ações, nos meus próprios pensamentos, nos meus próprios sentimentos, porque tem um pensamento de Leandro Carnal que eu sempre lembro. E ele falava assim que um aluno, para tentar irritar ele, falava: "Ah, seu careca". E ele disse: "Eu não vou me chatear porque realmente eu sou careca, né? Então como é que eu vou me chatear com isso? Eu não vou conseguir levar isso como uma crítica ou como um xingamento, porque de fato eu sou". Então ele fala, a raiz do pensamento dele é: se aquilo é verdade, então não tem por que eu me exaltar. E se aquilo que falam de mim é mentira, então também não tem por que eu me exaltar, porque é mentira. Então, ele tira do outro a responsabilidade de atacá-lo e põe nele mesmo, de se permitir ser atacado. Então, em tudo na nossa vida, a gente precisa passar sempre por esse crivo da razão, aonde estamos sendo permissivos naquilo que nos acontece. A gente ouve muitas frases soltas que dizem muito a mesma coisa, e uma delas é assim: não permita que a tempestade dos outros te inundem o coração, né? Não tem essas frases assim filosóficas, mas assim, elas falam muito de verdade, porque nós somos responsáveis pelo nosso comportamento, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, e é em nós que devemos concentrar a nossa atenção. Quando Jesus ele estava lá orando e ele pediu aos discípulos para ele ficarem atentos, porque ele precisava se afastar para orar, eu acredito que você pode tirar também ali a moral da história. Quantos de nós ainda estamos dormindo no momento mais precioso em que poderíamos estar mais atentos, mais acordados, em vigília, principalmente de nós mesmos? E muitas vezes a gente se permite ainda estar dormitando sobre as nossas necessidades, porque a gente está mais preocupado com coisas que não são tão necessárias assim. A gente vive numa correria insana para obter coisas da terra, das quais a gente vai sair e vai deixar. Porque vivemos no mundo, precisamos das coisas do mundo, mas quando saímos não vamos levar nada. Então, enquanto conquistamos as coisas daqui, é importante que a gente se preocupe também com o que a gente está construindo em nós. É importantíssimo que a gente entenda que as nossas ações, elas vão reverberar em nossa própria vida, no sofrimento que a gente colhe, tanto nesse momento presente quanto no futuro, nessa vida ou fora dela, ou até mesmo em outra. Então é importante que a gente seja extremamente atento às nossas atitudes, porque a cada um segundo as suas obras. Nós seremos cobrados por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente sente, pensa. Às vezes você não faz, mas você pensa. E se você pensou, você já fez. Então, cuide dos seus pensamentos. Administre, adestre as suas emoções. Eu não estou falando de reprimir. Ave Maria, meu Deus, eu não posso pensar nisso, eu não posso sentir raiva. Eu não posso, porque eu sou uma pessoa que estou evoluindo, eu não posso sentir raiva. Você vai sentir raiva. Você tem que sentir raiva, você é um ser humano. E nós, enquanto seres humanos, ainda nesse momento que a gente está da evolução, a gente sente raiva, a gente sente tédio, a gente sente preguiça, a gente sente inveja, a gente sente medo, a gente sente tudo, porque são sentimentos que ainda habitam em nós. Mas a nossa proposta é a da individuação, é a do controle dessas emoções. Então, é quando você se permite sentir a raiva, você entende aquele momento que você está com raiva e você estabiliza e entende por que eu estou me sentindo assim, por que eu desejei isso para tal pessoa. O que que essa pessoa tem que aquilo me afeta? Por que me afeta? Será que eu preciso construir algo em cima daquilo? Será que eu preciso me desenvolver naquilo que a pessoa já se desenvolveu e isso me irrita, isso me incomoda, isso me faz achar que ela não merece, que quem merece sou eu? Que é a dita inveja, né? A inveja não é você olhar o que o outro tem e desejar para você. O outro pode ser uma inspiração. Você pode ver alguém que conquistou um bom trabalho, um bom cargo, bens materiais, assim, poxa, eu quero chegar lá. É isso que eu quero para mim. Isso não é inveja. Inveja é você olhar e dizer assim: rapaz, olha, nem merece. Ela não merece conquistar nada disso, não, que nada, nem faz nada direito. Ah, eu faria muito melhor.
eu que deveria ter esse lugar, esse cargo, esse dinheiro, eu poderia fazer muito melhor, ela não merece, ele não merece, e aí você cria situações para diminuir aquilo que a pessoa está fazendo, você vai lá e você não reafirma aquela pessoa, você não elogia, você não incentiva, você abafa, você prejudica se você puder. Nem que seja emocionalmente, psicologicamente, com uma palavra, de alguma forma. Porque no fundo do seu coração você não está feliz com as conquistas daquele outro, porque na verdade era você que queria obter aquelas conquistas. Então a gente precisa trabalhar esses sentimentos que todos nós temos, alguns numa escala maior, outros numa escala menor, mas que todos temos, porque todos nós somos falhos. E aquilo que eu ainda não consegui elaborar, talvez o outro tenha elaborado melhor, talvez um outro tenha elaborado pior ainda, e esse é o nosso desafio aqui na Terra. Tomar cuidado com as nossas ações, tomar cuidado com as nossas escolhas e ter a certeza de que tudo que a gente faz volta pra gente. Que é aquele ditado: é que se faz, é que se paga. E não necessariamente nessa vida, às vezes a gente já vê as pessoas colhendo os frutos das suas ações ainda na mesma vida, mas muitas vezes não. Você vê pessoas que são corruptas, que são mais, que prejudicam, que tiram a vida dos outros e que tem fartura, tem sucesso, tem até muitas vezes um respaldo, né, das pessoas, da justiça e tal, mas a gente não sabe o que espera, né, aquelas pessoas depois dessa vida ou numa outra. Então, uma coisa que a gente precisa se atentar muito é com as nossas ações, no que a gente está fazendo das nossas próprias escolhas. Então, eu espero que essa mensagem tenha chegado até você, conversado com você de alguma forma, te inspirado a outras reflexões, a exemplos do nosso cotidiano, e que a partir de agora a gente possa estar mais desperto, mais atento, mais vigilante e certos de que tudo que a gente faz, a gente vai colher também na mesma proporção, e que sejam bons frutos, que sejam vitórias, que sejam conquistas, que sejam alegrias. Um grande beijo, forte abraço e fica com Deus.